Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Queremos meditar sobre o tema: Jesus morreu por causa dos nossos pecados, o preço foi alto, agora pertencemos a Ele, por isso não podemos viver uma fé fingida. Que a bondade e misericórdia do Senhor, que vem da parte do nosso Deus e do Salvador Jesus, unidos com o Espírito Santo, nos dê entendimento, certeza de que a sua verdade é vida para os que creem. Queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus, diz o salmista no Salmo 119, versículos 65 e 66, depois 72: Ó Senhor Deus, tu cumpriste a tua promessa e tem sido bom para mim este teu servo. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. A tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. E ainda o próprio Senhor Jesus bondosamente nos diz em Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho da Escritura Sagrada. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar pecadores e não os bons. Lembremos-nos que vivemos em um tempo em que a aparência muitas vezes vale mais do que a realidade. Se você acessar uma rede social, um grande número de pessoas só postam imagens, vídeos em que elas estão felizes, estão bem maquiadas, muito bem vestidas. Dificilmente tu vai ver alguém maltratando. E quando você vê, é aquela pessoa que postou, ela tirando um sarro, ou até mesmo zombando, ou postando para ter algumas curtidas, expondo o seu semelhante. O mundo vive da aparência, mas não é isso que é real. Muitas pessoas procuram parecer felizes sem estar felizes, parecer fortes sem serem fortes, e por sua vez parecer espirituais sem viver uma verdadeira comunhão com Deus. E tem aqueles que ainda se fazem de fracos e miseráveis apenas por desejo de serem bajulados e serem chamados de piedosos. É uma falsidade atrás de outra. Em qual dessas eu e você nós nos encaixamos? O ser humano é assim. As redes sociais nos ensinam a mostrar apenas aquilo que queremos que os outros vejam. Mas existe um problema quando essa mentalidade entra na vida cristã. Eis um fato perturbador que atinge a nossa vida e a torna totalmente vazia e sem sentido, que é o fato: podemos até enganar pessoas, podemos enganar amigos, podemos enganar familiares, podemos enganar o pastor com desculpas mais esfarrapadas possíveis, entre elas do tipo: pastor, hoje eu não tinha como vir no culto. E olha, toda semana eu ouço desculpas desse jeito, e eu sei que as pessoas não vieram por relaxamento e falta de temor e respeito à palavra de Deus, falta de obediência. Claro que a gente não expõe, mas às vezes dá vontade de dizer assim: não vem com essa ladainha que essa não toma mais. É tipo aqueles trabalhadores que matam a mãe, matam o irmão, matam a avó, o avô, e vão matando toda a família para ter desculpas para não ir trabalhar. Podemos enganar então os familiares, podemos fazer um monte de enganos, mas jamais podemos enganar a Deus, que olha além das nossas aparências e das nossas palavras pronunciadas. Ele vê o coração. E o que nós temos no coração? Ele conhece nossos pensamentos. Ele
sabe quando a fé é verdadeira e quando ela é apenas uma aparência? Pergunta para cada um de nós responder: quão falso é ou quão verdadeira tem sido a nossa vida de fé? Gostaria que você pegasse um papel, posso repetir no final do culto, para que você responda em casa para você, muito sinceramente, não precisa mostrar para o pastor, mas responda para você mesmo o quão falso ou quão verdadeiro tem sido a sua vida de fé. E se você for sincero, você vai se escandalizar e vai dizer: Senhor, piedade e misericórdia de mim, pois se eu continuar desse jeito, eu já estou no inferno. Os textos de hoje, o Salmo 119, versículo 65 a 72, Oséias capítulo 5, versículo 15 até o capítulo 6, versículo 6, Romanos capítulo 4, versículo 13 até o 25, e o Evangelho de Mateus 9, do versículo 9 até o 13, nos confrontam com uma verdade muito séria. Cristo pagou um preço altíssimo para nos salvar. Não pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos a Ele. Lutero diria algo do tipo: ou nós somos montados por Jesus, ou estamos sendo montados por Satanás. Não existe um limbo, não existe um meio caminho. Ou é Deus que nos guia, ou é o diabo. Essa é a realidade. Por isso nossa fé não pode ser fingida. Nossa fé precisa ser verdadeira, viva e demonstrada na prática diária. Não somos salvos pelas obras, é preciso entender isso também. Mas a fé salvadora produz obras como reflexo da ação e frutos do Espírito Santo em nós. Ou seja, se eu sou cristão, naturalmente eu vou querer mostrar isso na vida, no meu dia a dia, para as outras pessoas, mesmo que elas não sejam cristãs. Eu não vou fazer isso apenas para as pessoas que já vão comigo na igreja, mas eu vou fazer isso lá na sociedade, no meu trabalho, na escola, onde eu estiver, para mostrar que a minha vida é diferente. E não tomarei uma decisão por conveniência, mas tomarei decisões que sejam pertinentes à situação a qual me encontro, filho amado de Deus e salvo pelo próprio Senhor Jesus. Então, logo, nós não somos salvos pelas nossas ações, mas a verdadeira fé produz ação. Como é que tu tens agido no teu dia a dia? Como ensinam os reformadores, as boas obras não causam ou não são a causa da salvação, mas o fruto inevitável da fé. Por isso refletimos sobre esta verdade. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, o preço foi alto, agora pertencemos a Ele, por isso não podemos viver uma fé fingida. Primeiro é importante entendermos que Deus não se agrada de uma fé apenas de aparência. O profeta Oséias, se você quiser acompanhar, quer ler o texto que nós ouvimos há pouco, Oséias 5, versículo 15 até o capítulo 6, versículo 6, o profeta Oséias apresenta uma situação muito parecida com o que nós vivemos hoje. O povo de Israel estava passando por sofrimentos por causa dos seus pecados. Ou você acha que a nossa miséria em nosso país é porque nós vivemos, todos os brasileiros vivem uma fé autêntica? Pelo contrário, a maioria da população vive de aparências e só recorre a Deus quando a dor da barriga aperta, quando o salário não dá para o final do mês, quando isso ou aquilo. Buscam a Deus apenas para satisfazer as suas necessidades corpóreas, não suas necessidades espirituais. Então, diante da dor, o povo disse: voltemos para o Senhor. É o que nos diz Oséias 6, versículo 1. À primeira vista parece arrependimento, não é assim? É mais ou menos assim: o pastor vai fazer uma visita, chama atenção, olha, você está longe da palavra. Não, pastor, no final de semana eu estou no culto. Uau, que legal. A pessoa não vem. Depois eu vejo. O profeta tinha essa função também, chamar as pessoas para mudarem de vida. Mas se as pessoas apenas falam da boca para fora, não vê ação, não resolve. Como é que uma mãe
um pai sabe que seus filhos os respeitam? É dizer: mamãe, papai, eu te amo? Isso não é demonstração de amor. Isso é apenas um verbete que você aprende a repetir feito um papagaio. Mas se não tiver acompanhado de ação, com gestos pontuais, não é demonstração de amor e nem de cumplicidade. Mas Deus, conforme diz o texto de Oséias 6, versículo 4, Ele diz: o amor que vocês têm é como a neblina da manhã, como o orvalho que logo desaparece. Talvez você já ouviu uma expressão popular que diz assim: em dia de neblina, neblina que baixa, sol que racha. Já ouviram essa expressão? Ou seja, que nem ontem pela manhã, quem acordou cedo deve ter observado, aqui pelo menos na cidade, uma neblina suave, agradável, logo depois vem o sol quente, parecia que ia trincar a cabeça da gente. Assim, Deus chama atenção para o povo de Israel, que dizia que tinha uma fé verdadeira, que ia mudar e tudo mais. E o Senhor nos diz: não, vocês apenas estão de aparências, e logo vocês farão tudo de novo, tudo de errado. Mais tarde, Jesus, durante a sua pregação no Sermão do Monte, conforme os textos do capítulo 5 até o capítulo 7, que fazem parte do chamado Sermão do Monte, reforça exatamente isso. Deus não vê aparências, Ele vê a alma e o que está dentro do teu coração. Lembra da história que diz: olha, aquele que chama seu irmão de idiota está passivo de ser condenado ao inferno. Aquele que olhar com segundas intenções para uma mulher, ou um homem, no caso, as mulheres, também estão passivos de ir para o inferno, pois cometem adultério. Ou seja, Deus não vê aquilo que nós enxergamos, Ele vê o que está dentro da nossa alma, nas profundezas do nosso coração. Do mesmo modo, o povo chorava, fazia as promessas, demonstrava emoções, mas logo voltava aos mesmos pecados. Era uma fé superficial, uma fé de momento, uma fé de aparência, assim como muitos da igreja também são hoje. Como se diz o ditado popular: por fora, bela viola, por dentro, todo bom ornamento. Mas ao povo, por meio do profeta Oséias, Deus declara: eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios, quero que me conheçam e não me tragam apenas ofertas queimadas. O Senhor não estava rejeitando o sacrifício do povo, que tinha sido instituído por Ele mesmo. O problema era que os sacrifícios estavam sendo oferecidos sem arrependimento, no piloto automático, sem fé, sem transformação, sem amor. Quantas vezes isso também acontece conosco? Podemos vir ou ir ao culto, enfim, podemos cantar os hinos, podemos participar da liturgia, como fizemos em todos os cultos, podemos conhecer a doutrina correta da nossa igreja, de cor e salteado, explicar com as palavras. E olha, tem muitos irmãos aqui da congregação que são fabulosos, conhecem muito da palavra, é muito legal, mas a demonstração dessa vida prática é um escárnio com relação àquilo que dizem acreditar, pois não vivem a fé. Mas será que nossas vidas durante a semana refletem aquilo que nós confessamos aqui no culto? Será que a nossa fé aparece em nossa casa, no trabalho, no trato com a esposa, com o marido, com os filhos, com os vizinhos, nos meus relacionamentos? Será que eu temo a Deus obedecendo os mandamentos, por exemplo, não tendo relações fora do casamento e assim por diante? Deus não procura atores religiosos. A vida de fé com fé verdadeira não tem espaço para fingimento. Ou seja, ou cremos e submetemos a nossa vida às ações 100% sob o poder de Deus, ou não temos fé. Não existe meios termos com relação à nossa fé. Não existe meios caminhos.
Hoje eu sou um pouco cristão, não, agora eu quero viver um pouco no mundo. Não dá. Aqui na igreja, ou melhor, na família de Cristo, não tem espaço para meio caminho. Eu preciso entender que Deus procura pecadores arrependidos que confiam em Cristo. É por isso que somos chamados para sermos cristãos, porque nós somos doentes, enfermos, terminais por causa do pecado que habita em nós. Segundo ponto importante é o fato de que Deus vê aquilo que ninguém mais vê. O Salmo 119 nos lembra que Deus trabalha em nossa vida até mesmo através das dificuldades. O salmista declara: foi bom para mim ter sofrido. Bem na contramão da realidade, né? Se tem uma dor aqui, acolá, corre aqui, vai lá, não pode sofrer. Essa é a nossa realidade atual do mundo. Faça o que bem quiser, você tem seus direitos, você pode fazer o que bem quer, vá pela sua consciência, assim por diante. Esquecemos que a realidade não é assim. O texto diz: foi bom para mim ter sofrido, pois assim aprendi os teus mandamentos. E quem já passou por sofrimentos na sua vida pessoal, sabe que é no sofrimento que nós enxergamos plenamente em Deus a sua graça, a sua misericórdia, e nela nós então aprendemos a confiar. Essa é uma declaração impressionante. Normalmente queremos fugir do sofrimento, mas muitas vezes Deus usa as tribulações para arrancar as máscaras que colocamos diante dos outros: a doença, a perda, a luta, a crise, a dor. Tudo isso revela quem realmente nós somos e o que nós merecemos. Quando tudo vai bem, é fácil parecer ser um bom cristão, mas quando a tempestade chega, aquilo que está dentro do coração aparece. Aqui são levados a dizer que os pregadores que só tenham levado a dizer que os pregadores que só ensinam as pessoas a buscar as bênçãos e a vitória não são fiéis à palavra. Isso é uma essência da palavra bíblica, é ensinar aquilo que é correto. E os pregadores que ensinam as pessoas apenas a buscar bênçãos e exigir de Deus, não é uma pregação bíblica, é de bajulação, é de engano, é mensageiro do próprio Satanás. Esses pregadores são falsos profetas, pois eles ensinam e minimizam a realidade do pecador caído e o ensinam a viver uma falsa fé, uma ilusão, uma bolha, acreditando que aquilo é real, e não é. Ensinam e enganam as pessoas a viver como se Deus fosse um benfeitor das bênçãos e obrigado a atender às minhas necessidades. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a situação do pecador é terrível e via, de fato, a realidade que nos espera é o inferno, a não ser que nós depositamos a nossa esperança naquilo que Jesus fez na cruz, sendo crucificado por nós. E aí, quando nós esperamos no Senhor, encontramos perdão, abundância, um rio de graça, misericórdia, perdão que inundam a nossa vida e nos transforma para sempre. É preciso entender que nas dores e justamente nesses momentos que Deus nos chama ao arrependimento e a confiança. O sofrimento pode ser um instrumento pelo qual Deus nos conduz novamente à sua palavra. O salmista compreendeu isso, por isso ele diz: os ensinamentos que tens dado são mais valiosos para mim do que milhares de peças de ouro e de prata. Salmo 119, versículo 72. O mundo valoriza a riqueza, Deus valoriza o coração que ouve a sua palavra. Terceiro ponto importante é que Jesus veio buscar pecadores, chamar pecadores. No Evangelho encontramos uma das cenas mais belas do ministério de Jesus. Mateus, quem conhece a história do evangelista Mateus, ele era cobrador de impostos. Naquele tempo isso significava corrupção, exploração e desprezo social. Não interessava a tua dor, a tua necessidade, dane-se, pague aquilo que eu quero receber. Era considerado um traidor perante a sociedade, um pecador público
e ninguém talvez teria dificuldade em dizer: vamos executá-lo. Alguém que ensinava coisas ou dizia coisas que desagradavam os outros. Alguém que ninguém imaginava ver entre os discípulos ser aceito por Deus. Mas Jesus passa por ele e diz: venha comigo. Mateus 9 diz isso. E Jesus o convida para seguir, e Mateus vai, segue Jesus. Que coisa maravilhosa! Jesus não escolhe os perfeitos, Jesus não chama os justos, Jesus chama pecadores. Mas existe alguém justo e bom? Não. Então por que a gente diz Jesus escolhe pecadores? Aqueles que sabem que estão perdidos por sua conta própria. E pouco depois o texto relata que Jesus está sentado à mesa com cobradores de impostos e outros pecadores. Os fariseus ficam indignados. Então Jesus responde: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus 9:12. E continua: eu vim para chamar pecadores, não os bons. Mateus 9:13. Essa palavra deve ser considerada de grande consolo, pois nós estamos no mesmo rol de Mateus, na mesma situação caótica, porque todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, todos nós carregamos pecados escondidos, e cada pecado mais nojento, que se alguém soubesse, nunca mais iria olhar na nossa cara. Jesus não veio procurar pessoas que se considerem perfeitas, ele veio buscar pecadores que reconhecem sua necessidade da graça, ele veio buscar pecadores que reconhecem sua necessidade de ter uma nova oportunidade, e essa Jesus pode e dá. A fé verdadeira começa quando paramos de fingir que somos bons e confessamos que precisamos de Cristo. Ali está o começo de uma nova vida verdadeira. Quarto ponto importante é reconhecermos que somos salvos somente pela fé. O texto de Romanos nos leva ao centro do Evangelho. Paulo fala de Abraão, chamado o pai espiritual da fé. Ele foi salvo não por suas obras, mas pela fé. Paulo escreve: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Romanos 4:22. A promessa da salvação nunca foi baseada em méritos humanos, nunca foi baseada em desempenho religioso, nunca foi baseada em boas obras. A salvação sempre foi e é pela graça, sempre pela fé, sempre por causa de Cristo. Por isso Paulo conclui dizendo: Jesus foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos aceitos por Deus. Aqui está o coração do cristianismo. Jesus morreu pelos nossos pecados. Então logo aqui morre a tese de que alguns são predestinados para serem condenados e outros para a salvação, como muitas igrejas reformadas têm ensinado, e ainda batem na tecla dizendo que é assim. Anulam todo o restante da Bíblia para defender às vezes um versículo mal interpretado, tirado do contexto, e muitos são enganados. O preço do resgate foi alto, altíssimo. O Filho de Deus carregou nossa culpa, sofreu nossa condenação, recebeu sobre si a ira que nós merecíamos, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou para nossa justificação. Portanto, pertencemos a Ele, somente a Ele. Fomos comprados, fomos resgatados, fomos redimidos. Não somos mais donos da nossa própria vida. A nossa vida agora pertence a Cristo e está guardada no Senhor. Quinto ponto: fé e ação, a vida prática da fé. Precisamos tomar cuidado com dois erros. O primeiro erro é pensar que somos salvos pelas obras ou coparticipação nas obras. Muitas pessoas têm ensinado isso. A Bíblia rejeita isso. O segundo erro é pensar que uma pessoa pode ter fé verdadeira sem uma vida que demonstre essa fé. A Bíblia também rejeita isso. A teologia luterana sempre ensinou que as boas obras são frutos da
fé, ou seja, eu só posso fazer alguma coisa porque Deus já me visitou, me convenceu de que agora eu pertenço a Cristo e vivo para demonstrar este pertencimento no mundo onde eu estou inserido. Martinho Lutero dizia que a fé é algo vivo, ativo e poderoso, ou seja, não dá para dizer que sou cristão e viver como se não tivesse um amanhã longe, ou se não tivesse o risco da condenação, mas devo viver com temor, reconhecendo que se eu morrer sem Cristo, toda a minha vida perdeu sentido. Um exemplo: uma fé verdadeira não consegue permanecer sem frutos. Uma macieira produz maçãs, porque é uma macieira. Ela não se torna macieira porque produz maçãs. Da mesma forma, o cristão pratica boas obras porque foi transformado pelo Senhor Jesus. As boas obras não criam fé, elas demonstram fé. A fé produz as obras. A ação é resultado da fé. A fé verdadeira aparece na prática diária. Quando perdoamos, quando ajudamos, quando falamos a verdade, quando honramos nosso casamento, quando educamos os filhos na palavra e não os deixamos ficar longe da palavra, ali estamos demonstrando amor, porque é para isso que Deus nos colocou como pais, e para isso que Deus nos colocou como filhos, para obedecer aos nossos pais, e ponto, a fim de que nós estejamos em comunhão com Deus. Quando combatemos o pecado, nos indignamos e lutamos para que o pecado seja extirpado do meio da nossa convivência, quando servimos ao próximo em suas necessidades, buscamos viver segundo a vontade de Deus, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Conta-se a história de um homem que comprou uma fazenda antiga. Ao visitar a propriedade, encontrou um poço artesiano muito valioso. Um visitante olhou para aquilo e disse: esse poço não vale nada, está cheio de entulho, está sujo, olha, está botando dinheiro fora aí. Mas o proprietário respondeu: você está olhando para a superfície, eu sei que existe lá embaixo. Durante semanas trabalhou removendo a sujeira, limpou, puxou a água, parecia que era desperdício de tempo. Quando terminou, a água limpa e abundante voltou a jorrar. Assim também é a obra de Cristo. Por natureza estamos cobertos de pecado, cheios de sujeira espiritual, mas Cristo nos comprou com seu sangue. Ele vê aquilo que podemos nos tornar pela sua graça. Ele nos limpa, perdoa, transforma, renova. Então a água limpa, viva, da fé começa a fluir em nossa vida. E nos tornamos para os outros também fonte de vida, de esperança, apontando para Jesus. Não para impressionar as pessoas, mas para glorificar a Deus. Queridos irmãos, hoje a palavra nos convida a fazermos algumas perguntas muito sinceras. A minha fé é apenas aparência? Sou cristão apenas para enganar? Sou cristão apenas para estar no domingo na igreja e durante a semana faço o que bem quero? Existe alguma área da minha vida em que estou tentando enganar a Deus? Tenho tratado o pecado com seriedade, lutado contra ele? Tenho vivido como alguém que pertence a Cristo? Lembremos, Jesus vê o nosso coração. E quando faço essas perguntas, não é para nós nos assustarmos, mas é para dizer: Senhor, que bom saber que conheces meu coração, me ajuda, socorro. Jesus ama pecadores e quer que se arrependam do seu mau caminho. Ele chamou Mateus, ele restaurou Pedro, ele perdoou Davi, ele recebeu o ladrão na cruz, ele continua recebendo hoje todo aquele que se arrepende e crê. A resposta não é fingir melhor, a resposta é voltar para Cristo, a resposta é arrepender-se, a resposta é confiar novamente no Evangelho, sempre de novo, todo dia, de novo lembrarmos que dependemos de Cristo. A resposta é viver diariamente na graça recebida no batismo. Hoje ouvimos que Deus não deseja uma fé fingida.
Ouvimos que Ele conhece nosso coração. Ouvimos que Jesus veio salvar pecadores. Ouvimos que somos justificados pela fé. Ouvimos que a fé verdadeira produz frutos visíveis. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. O preço foi alto, muito alto. Seu sangue foi derramado. Tudo isso nós ouvimos hoje. E tudo isso nós já temos ouvido durante toda a nossa vida de caminhada de fé. E todos os dias que nós viermos aos cultos, nós vamos ouvir, talvez com palavras diferentes, mas sempre de novo nós precisamos ouvir isso, para que o óbvio continue sendo óbvio e claro nos nossos olhos como a luz do sol. O preço foi muito alto, não tenho dúvida disso. Sua cruz pagou nossa dívida. Sua ressurreição garantiu a nossa salvação. Agora, então, nós pertencemos a Cristo. E justamente porque pertencemos a Ele, não podemos viver uma fé de aparência. Que o Espírito Santo, meus irmãos, fortaleça em nós uma fé verdadeira. Que tenhamos coragem de dizer: Senhor, aumente a nossa fé. Senhor, aumente a nossa dependência em Ti. Uma fé que confia somente em Cristo. Uma fé que produz frutos de amor. Uma fé que gera obediência a Deus, uma fé que se manifesta na vida diária, uma fé sem fingimento, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bondoso Deus, sua graça e misericórdia, seu amor que excede todo humano entendimento, nos conduza hoje e sempre em Cristo, para Cristo. Amém.